Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua. Senhoras e senhores, estamos no ar. Rapaz, hoje meio-dia, né? Um ponto. Tinha gente que já tava mandando mensagem aqui, perguntando pra mim o que aconteceu. Não tá no ar o programa, calma, gente. É só a grade hoje um pouquinho foi empurrada pra frente, beleza? Fica gelo aí, a grade de programação. Então hoje a gente tá entrando no ar aí 10 minutinhos depois do horário previsto para todos os dias, que é 11h50. Mas não se preocupe, porque a gente está entrando ao som de mais uma música buscada lá do fundo do baú, de Mauro Glug. Que legal, hein? Maravilha. Sejam todos bem-vindos a este programa que começa nesta quinta-feira, em cima de meio-dia. A partir de agora, o nosso WhatsApp é à sua disposição aqui pelo nosso 991968622. Já pode mandar sua mensagenzinha pra gente. Geisel, eu quero falar contigo direto na tua rede social. Tá ali, ó. Geisel Marques, aqui a página no Facebook. Belezinha? E você fica mais pertinho de mim através do Facebook. Dá pra gente responder aqui a maioria das mensagens, algumas não. O dia que tem muita mensagem não dá pra responder todo mundo, nem dá pra ler aqui no ar. Mas a gente se esforça, a gente tenta e de todo modo a gente agradece a sua participação conosco no programa hoje, que está entrando no ar um pouquinho mais tarde, tá? Olha, por falar nisso, por conta da propaganda eleitoral gratuita, que começa... Rapaz, já começa amanhã, né? Já começa amanhã, sexta-feira. Então, o nosso programa vai ter aí uma diminuição de tempo, de 10 minutinhos, tá? Não chore não. Não chore não. A partir de amanhã, na hora D vai de 11h50 até meio-dia e 40. Eu sei que pode ter gente dizendo, poxa, eu prefiro ver o Geisel do que a propaganda política, mas é importante, gente. É importante para que você possa avaliar os candidatos, avaliar as propostas e, apesar de muita gente, inclusive até em face de uma rejeição que já vem tendo há algum tempo mais forte à política, é importante que a gente se envolva, sim, e que a gente não tenha esse sentido de repelir a política, não. Se interesse, assista aos programas eleitorais, ouça no rádio, dá um pouquinho de atenção, porque isso vai subsidiar você de informações para você fazer uma escolha legal, para você escolher os seus candidatos. Esse ano são eleições gerais. Você vai escolher. E é importante a gente utilizar esse espaço aqui, inclusive, para esclarecer as pessoas até de como votar esse ano. Como assim como votar, Geisel? Gente, esse ano, por exemplo, você vai escolher 2 senadores. Quando a gente não se envolve, a gente não tem sequer as informações necessárias para saber o que a gente está fazendo. Por exemplo, mandato de senador é o maior mandato que nós temos no Brasil, são de 8 anos. Os mandatos de senador são de 8 anos. Por que você fala os mandatos, Geisel? Porque a cada 4 anos a gente atualiza um mandato e depois 2 mandatos. Significa o quê? Que na eleição de 2014... nós votamos em um senador, ok? Nós escolhemos um. O Maranhão tem 3 senadores. Então, a renovação ela é feita 1/3 e depois 2/3. 2014 você votou em um senador. Esse ano, preste atenção que você vai votar em 2. Tá? Então, assim, você vai escolher o senador 1 e o senador 2. Entendeu? Então, como é que você vai votar esse ano? Você vai votar esse ano para deputado estadual. Inclusive, eu tenho um entrevistado aqui que já pode até ir me dizendo a sequência direitinho aí. Se eu errar, você me fala, tá? É estadual, é federal primeiro, né? Então, primeiro que você vai escolher é o federal. Aí são 4 dígitos. A gente vai fazer, vai cumprir esse papel de ajudar as pessoas aqui no programa. Federal, 4 dígitos. Aí é estadual, né? Na sequência, você escolhe o estadual. 5 dígitos. Na sequência, você escolhe o primeiro senador. 3 dígitos. Aí você vai escolher o segundo senador, 3 dígitos. Aí na sequência você vota para presidente e vice-presidente, que são 2 dígitos. Pronto, beleza? A gente vai ainda outras vezes falar nesse assunto aqui no programa, vai falar a sequência direitinho, mas não esquece, são 2 senadores esse ano. Você pode escolher 2, tá? O senador 1, o senador 2, tá legal? Daqui a pouquinho a gente vai... aliás, antes de presidente tem que escolher o governador, eu esqueci. Federal... deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e, por último, o presidente. Governador são 2 dígitos também. Já eu vou falar mais a respeito desse assunto aqui de eleição, inclusive com relação a regras e como você, eleitor, pode fiscalizar e ajudar a justiça eleitoral, tá bom?
Sempre divulgamos aqui no programa, aqui no Na Hora D, fotos de desaparecidos. Para ajudar as famílias dessas pessoas, a gente foi entender melhor como é que funciona o programa Desaparecidos, que é da Secretaria de Segurança Pública. Confira. Há 8 meses, o Júnior procura o irmão, que é deficiente mental, e saiu de casa em novembro do ano passado para nunca mais voltar. Ele andava por todos os lugares, Maioba, Ribamar, Panacoatira, Raposa, em todo lugar ele anda ali, ele andava muito. Ficava andando muito, mas ele sempre voltava. No máximo ele passava 2 ou 3 dias fora de casa. Até 4 dias ele já passou fora de casa. Mas agora fez 8 meses agora, dia 21 desse mês de agora, de agosto, fez 8 meses que ele está desaparecido. Como está aqui na foto, ele desapareceu dia 21/11 de 2017. Casos como o do Franklin podem ser registrados pelo Disque Denúncia, que é responsável por produzir cartazes com fotos das pessoas sumidas e divulgar. Desde que o programa foi implantado em 2008, foram registradas 259 denúncias referentes ao crime de pessoas desaparecidas. 20 só de janeiro a agosto deste ano. A maioria dessas pessoas, adolescentes e homens com deficiência mental. A maioria das pessoas que desaparecem são adolescentes, são mais homens, adolescentes ou pessoas que têm algum problema mental, certo? Que saem de casa e às vezes se perde, né? E não consegue encontrar, não volta. O Disque Denúncia disponibiliza números de telefone para quem é da capital ou do interior do estado e de WhatsApp. A média de casos solucionados chega a 30% dos desaparecimentos registrados. Só que apesar do serviço existir há 10 anos, muita gente ainda não utiliza o programa para a denúncia de pessoas desaparecidas. Uma das formas de buscar auxílio para encontrar pessoas desaparecidas é através do Disque Denúncia. Mas, para isso, o familiar que teve um parente sumido precisa primeiro registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. O parente do desaparecido, ele tem que procurar a delegacia, pode ser a mais próxima, ou a de homicídio, que trabalha um pouco mais com isso daí, e registrar o BO. Registrando o BO, ele se encaminha para o Disque Denúncia, a gente faz uma denúncia, faz as perguntas necessárias e divulga junto com a mídia o cartaz da pessoa para que a sociedade tenha acesso a que essa pessoa está desaparecida. Gente, eleições 2018 e o Resenha, o programa que começa daqui a pouquinho, está fazendo uma sequência de entrevistas aí com os candidatos ao Senado e vai começar logo com os candidatos a governo. E recebeu ontem um candidato ao Senado Federal pelo PSTU, a candidata, na verdade, né? A Preta Lu. Vamos ver. A candidata chegou à TV Difusora acompanhada do outro candidato ao Senado pelo PSTU, Saulo Arcangeli. Antes da entrevista, ela falou sobre a importância de espaços democráticos de discussão para tirar as dúvidas dos eleitores. A gente se vê, de alguma forma, bem representado numa oportunidade dessa para colocar a nossa opinião, a nossa proposta, né, de mudança, que também é uma proposta radical, proporcional à dimensão do problema que está dado na sociedade, né? Que as pessoas se façam sujeitos dessas transformações. No primeiro bloco, o apresentador do programa Resenha, Etevaldo Júnior, fez questionamentos sobre comunidades tradicionais, movimentos sociais, reforma trabalhista e aborto. Já no segundo bloco, no espaço dedicado à participação popular com perguntas feitas pelos eleitores e previamente sorteadas pela candidata, os questionamentos foram sobre segurança pública, juventude e emprego e redução da maioridade penal. Para finalizar, o apresentador ainda fez uma pergunta sobre taxação de grandes fortunas. Gostei dos temas abordados porque te dá a oportunidade de você fazer uma visão global das coisas, ao mesmo tempo que você traz para uma realidade mais que a sua, né? E a periferia, as pessoas de periferia, junto com a classe trabalhadora, com outros setores em luta, tem que traçar essas alternativas. A entrevista completa está disponível no portal MA10. As outras também, de todos os candidatos, está no YouTube também. E hoje o Resenha recebe o candidato ao Senado pelo PSDB, Alexandre Almeida. O programa começa 1h45 da tarde. Você já sabe que depois do nosso programa tem o Zé Cirilo, na sequência tem o Resenha.
Ainda falando de eleições, agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para hoje. Flávio Dino participa pela tarde de caminhada em Codó e às 8 da noite de reunião em Timbiras. Rosiana Sarney, à tarde, participa de carreata nos municípios de São João do Caru, Tufilândia e Pindaré Mirim. Roberto Rocha, à tarde, inaugura Comitê Central. Ramon Zapata, à noite, participa de lançamento de candidato ao Senado Federal em São Luís. Maura Jorge visita nesta quinta-feira o município de Rosário. Odívio Neto, pela tarde e à noite, participa de sabatina em TVs da capital. Olha, só para fazer um esclarecimento aqui a respeito da ordem que a gente apresenta todos os dias, a agenda dos candidatos, porque certo dia eu falei aqui da ordem alfabética, né? Mas por ordem alfabética é uma maneira, é um critério, é apenas um critério, mas talvez não seja o mais justo. Porque você fica com a mesma ordem todos os dias. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito um rodízio. Eu digo o seguinte, para que não haja nenhum tipo de questionamento. Então, cada dia, por exemplo, é um candidato que abre a sequência de agenda. Então, você vê que hoje, por exemplo, o primeiro a abrir foi o Flávio Dino, aí veio na sequência. Ontem, por exemplo, quem abriu a sequência foi o Roberto Rocha. Antes de ontem, se eu não estou enganado, foi o Ramon Zapata, enfim. É para que seja feito de forma justa, né? Para não ficar colocando todo dia a mesma sequência e um aparecendo primeiro, enfim. Mas lembrando que mesmo na ordem alfabética o candidato Flávio Dino seria o primeiro, né? Mas o ideal é que a gente, de fato, faça um rodízio. Cada dia é um abrindo a sequência para poder ficar uma coisa mais igualitária, né? Mais isonômica. E é o que a gente tem tentado fazer aqui, né? Dar espaço igual para todo mundo, enfim. É uma forma justa de dar espaço e de dar a mesma visibilidade para todo mundo. Agora, gente, falando ainda em eleição, a Justiça Eleitoral liberou, já tem uma semana, acho que foi dia 23, a quinta-feira passada, o aplicativo Pardal, a versão 2018, né? Gisele, para que é o Pardal? O Pardal, ele permite denunciar irregularidades que envolvam propaganda eleitoral, compra de votos, além de outros crimes eleitorais. A gente tem uma reportagem que vem direto de Caxias, que é da repórter Lina Medeiros, que você vai acompanhar aqui no Na Hora D. Ferramenta utilizada no combate a crimes eleitorais, o aplicativo Pardal é um sistema disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que possibilita ao cidadão o encaminhamento de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais verificadas nas campanhas eleitorais, tais como propaganda irregular, compra de votos e uso da máquina pública. A versão 2018 do aplicativo já está disponível para download nas lojas virtuais App Store e Google Play. Saber votar também nas pessoas que seja certo, correto. A denúncia é encaminhada à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral. Esse aplicativo, esse Pardal, ele existia somente para denúncia de propaganda irregular. Porém, ele foi ampliado e qualquer tipo de irregularidade poderá ser denunciado pelo cidadão. O aplicativo Pardal não admite o envio de notícias de infrações sem a identificação do responsável pela comunicação. O alerta da Justiça Eleitoral é para que o eleitor não produza denúncias ou notícias falsas, as famosas fake news. Isso poderá implicar em punição. Pode ser punido. Inclusive, em 2016, uma denúncia ela foi revertida em desfavor do denunciante, porque apresentou uma denúncia criada, um fato que não existiu. Aí isso pode gerar problema. Aí a gente pede que o eleitor ele utilize, mesmo de forma regular, uma vez ele verificando que realmente está havendo uma irregularidade, ele faça a denúncia. Opa, tem algumas informaçõezinhas aí que a gente precisa ampliar a discussão. Então, por isso mesmo, sobre o aplicativo. E, aliás, para utilizar o aplicativo, é interessante uma coisa, saber o que pode e o que não pode, para poder fazer a denúncia, para poder fazer a coisa correta, né? Então, a gente tem aqui o Roberto Magno, coordenador do Cadastro Eleitoral. A gente vai conversar a respeito desse assunto. Pode vir para cá, Roberto. Aliás, mais uma vez aqui no nosso programa, eu agradeço a disponibilidade, tudo bom? Bom dia, José. Bom dia, seja bem-vindo.
O aplicativo é fantástico, já havia sido utilizado, né, anteriormente, e tem até uma versão para a web também, não é? Sim. A pessoa pode baixar em qualquer plataforma, de qualquer smartphone. Sim. Tanto para iOS quanto para Android, está lá disponível. Está disponível nas lojas virtuais. Agora, qual é a grande novidade dessa nova versão, Roberto? A verdade é que a gente experimentou essa versão em 2016, né? E fizemos alguma sugestão ao TSE que fez melhorias no sistema. Então, o sistema ele permite a localização, né? Onde o cidadão está denunciando, porque antigamente ele mandava a denúncia de uma propaganda no bem público e não colocava as informações de endereço para a gente localizar. Agora o próprio aplicativo já localiza pelo GPS, né? Sim, direitinho. sim. Perfeito. Lógico que aquelas informações eram sigilosas, né? Não serão divulgadas só Era um ponto que eu ia tocar, porque é o seguinte, porque há a exigência do aplicativo que a pessoa se identifique, coloque inclusive o CPF. Até porque o que preconiza a lei é que assim, a pessoa ela pode emitir opinião, ela pode fazer denúncia, mas é vedado o anonimato, não é verdade? Sim, vedado o anonimato. Mas como é que ficam os dados dessa pessoa? É assim, ela vai ficar armazenada e a Justiça Eleitoral vai utilizar mesmo para pesquisa, investigação. Porque de repente também o cidadão ele não pode agir de má fé, né, com a denúncia. A denúncia tem que ser verídica e para isso ele pode juntar foto, né, vídeo ou áudio que ele presenciou. Então, para evitar a má fé, porque esse cidadão ele poderá ser penalizado, né, de acordo com a lei. Então é bom ele fazer, se tiver que denunciar, que faça corretamente, não usando mentiras, né? Aí nesse ponto, Roberto, tem uma coisa que você falou que é interessante, má fé. Porque há a questão do dolo mesmo, de fazer isso para prejudicar o candidato, ou para tentar prejudicar o candidato e inventar ali uma denúncia e tal. E há também a questão da ingenuidade, da pessoa não saber direito se aquilo é ou não. Mas é possível identificar isso? É possível fazer esse filtro para poder não punir, por exemplo, uma pessoa que acha que aquilo é irregular, que aquilo é... E um outro aspecto dessa questão é a informação, daquilo que de fato é e não é, porque muita coisa mudou no que pode e o que não pode esse ano, né? Sim. O aplicativo, ele já pede seu CPF. Você vai ter um receio de colocar uma informação verídica, né? Porque vai estar o seu CPF registrado, as suas informações, seu e-mail. Ou seja, só sendo louco mesmo para fazer uma coisa de má fé. Com certeza. Né? Aí, mas em relação ao que pode e o que não pode, de repente a pessoa pode até cometer algum equívoco, mas é possível identificar. Olha, o aplicativo tem que ter essas orientações de cada tipo de propaganda. Ele escolhe lá propaganda em bens públicos, em carro, comício. O próprio aplicativo tem essas orientações. Então, legal. O eleitor fica bem, né, o cidadão bem orientado. Ele pode pesquisar e já verificar o que está irregular ou não. Ótimo, é uma coisa amarradinha, não fica solto. Ele já vai percorrendo, vai percorrendo um caminho ali, né? Sim. Deixa eu até mostrar aqui. Ó. Pois não. Ó, a gente tinha até feito aqui, Roberto, enquanto você abre aqui, pois não. Alto-falante, eu posso mostrar na câmera? Tá, pode. Por favor. Não, é no celular mesmo. Tá. Eu queria mostrar aqui, ó. Wellington, fecha aqui comigo, Wellington, só pra gente ver aqui. Pode clicar, ele já disse. Perdão, deixa eu ver. Tá, deixa só ele abrir na câmera ali pra gente ver. Pode voltar aqui. Aí, Wellington, olha. O próprio cidadão pode fazer isso. Mostra aqui, ó. Então, já tem as opções aqui, né? Já tem... então, vai bem orientadinho. Isso é a orientação do cidadão. A orientação, já vem direitinho aqui. Pois não. Ali tem todo tipo de propaganda. Ele pode pesquisar sobre internet, debate, rádio, televisão. Fantástico, é bem completinho, né? Bem completinho. A gente fez aqui outro dia, Roberto, inclusive até com a tua colaboração. Sim. Nós fizemos aqui o que podia e o que não podia, justamente no intuito da gente colaborar de forma cidadã para que as pessoas possam exercer esse papel de fiscal. Mas para isso é preciso conhecer o que pode e o que não pode. Então, se essas informações também estão disponíveis no site, não estão? No próprio aplicativo. No próprio aplicativo. E eu digo também na versão do site, na versão web, né? Agora, pode denunciar irregularidade de todos os candidatos, qualquer um. Candidatos. Mas eu estava vendo que tem uma observaçãozinha em relação, por exemplo, a crime eleitoral de candidato a presidente e vice-presidente. Esse não, é outro. Só esse que não. Só é a única exceção. E também a propaganda vinculada à rádio, televisão e internet, que usarão os meios formais que já existem, né? Tá. Até porque nós temos uma comissão lá no TRE preparada para tratar desse assunto. Aí, por exemplo, eu pego aqui. Esse assunto aqui é um assunto que é interessante a pessoa saber. Um adesivo em um automóvel. Pode, mas aí o que não pode? O tamanho. Tá. Por exemplo, se a pessoa olha um carro todo plotado,
ou um carro com a porta toda, uma picape, com a porta toda da picape, ela já vai exceder esse limite, não vai? Sim. Então, é esse tipo de coisa que o cidadão precisa ter bem informadinho. Aí o que ele faz? Ele faz uma foto ali daquele carro, registra, né? Registra, aí vai no aplicativo. Preenche as informações e envia. Né? Tá. Aí, passa mais adiante aí, Fernandinha, só para a gente fazer um review aqui rapidinho das coisas, o pessoal em casa acompanhando. Vamos lá. Em termos do que pode e o que não pode. Outra coisa, aqui é legal porque está falando de prazo aqui, ó. O aplicativo ele vai poder ser utilizado até no prazo... Até no dia da eleição. Né? Até no dia da eleição. Ou seja, se está vendo que está fazendo alguma coisa que não pode, que está aqui nessa cartela, que está lá no site, que está no aplicativo, não pode. Viu? Já dá para fazer um videozinho também, por exemplo, carro de som. Carro de som tem uma restrição esse ano interessante em relação a carro de som, né? Qual é a restrição interessante do carro de som? O carro de som, ele não pode mais circular pelas ruas da avenida, somente em carreata, passeata, comício ou reuniões. Então ele não pode sair pelas ruas anunciando que vai ter um comício, não. Não pode. Ou divulgando a propaganda do candidato, não pode. Somente... Isso vale para todo mundo, capital e interior. Sim. Então, se o candidato vai fazer uma carreata, vai fazer uma caminhada, pode o carro de som. Sim, pode. Mas aquele carro de som que antigamente encheu o saco da gente nos bairros... Somente finais de semana, né? Não é? Não pode mais. Você tem uma restrição. Dá para filmar? Dá para enviar vídeo também? Sim, só foto ou não? Dá para enviar vídeo também? Filma, manda vídeo também. Agora, antes, o aplicativo, ele era restrito a algumas coisas, está ampliado hoje. Por exemplo, o aplicativo, eu lembro que era mais em relação à propaganda, não era? Era, em relação à propaganda. Agora, crimes eleitorais também. Sim, crimes. Agora, o que é diferente, Roberto, só para a gente poder ser um pouco didático com o pessoal de casa, o que é diferente entre, por exemplo, propaganda irregular, que ali vai gerar uma multa, vai gerar não sei o que lá, de crime eleitoral que pode resultar até na cassação da candidatura ou até de um mandato posterior. Não é isso? É isso, é. Aí o crime também pode ser denunciado esse ano? Sim, porque às vezes pode configurar abuso de poder econômico, conduta vedada, que será investigado. Geralmente essas denúncias vão para o Ministério Público, que irá representar aquele candidato. E poderá ter candidatura impugnada ou diploma cassado e assim por diante. Aí aquela fotinha, aquela denúncia que foi feita, aquilo pode subsidiar, pode servir como prova. Ou seja, é uma forma fantástica do cidadão contribuir com a lisura do processo eleitoral. Não é? É uma coisa... E até quem já está acostumado, inclusive, com aquela forma antiga de fazer política, até com compra de voto... Tem que ter muito cuidado. Não é? Com troca de favores... Irmão, hoje cada celular gravado, filmado, na mão de um cidadão, e ainda mais com a informação correta e com a ferramenta certa, ele pode fazer uma coisa fantástica, que é contribuir exatamente com um processo eleitoral com lisura, igual para todo mundo, porque a gente sabe que a forma como tradicionalmente se faz política, Roberto, ela é bastante suja, na verdade. Especialmente quando você não tem olhos. E agora o cidadão tem um olho aí para... O Pardal é interessantíssimo por isso. Eu vou botar aqui uma outra cartela para poder a gente falar também. Já está aqui, Fernando? Já é essa? Já? A questão de bens públicos, né? Diferenciar, por exemplo, os bens públicos de uso comum. A praça é um bem público de uso comum. O cinema, né? O ginásio, o shopping. Mesmo que seja privado, mas de uso público comum. Pronto, é que isso tem gente que confunde, viu, Roberto? Vamos lá, um prédio que é particular, mas ele está alugado para funcionar uma instituição pública. Considerado bem público. Não pode ter publicidade. Não pode. Porque lá tem acesso a todo cidadão. Não? Então o cidadão vai lá buscar um outro tipo de serviço, não obter propaganda. Propaganda ele sabe onde obter, né? Hoje em dia tem internet, o rádio, televisão, ele sabe onde tem, jornais. Mesmo que seja uma instituição privada. Por exemplo, vou citar aqui uma coisa louca aqui, um estacionamento é considerado um estacionamento privado, mas é considerado um bem de uso público? Sim, porque não pode. Lá circula os cidadãos e não pode receber essa propaganda. Ok, passa aí mais para frente, por favor, Fernandinha. Muro da minha casa. Pode. Eu posso fazer? Pode. O particular pode. Eu posso fazer o tamanho que eu quiser? Não, até meio metro quadrado. Mesmo que seja eu, mesmo que vá lá pintar, fazer, porque senão eu também... E sem cobrar do candidato, né? Exato. Você tem que ceder. Tá, mas aí nesse caso, Roberto, por exemplo, eu, de iniciativa própria, eu faço uma coisa gigante,
grande, fora do padrão lá no meu muro, sem nenhuma interferência do candidato. Como é que fica isso? Eu vou estar prejudicando ele? Vai estar prejudicando, porque de fato a Justiça Eleitoral vai notificar tanto o proprietário do imóvel como o candidato. Muitas das vezes o candidato não tem conhecimento que aquele eleitor simpatizante fez aquele, né, pensando em ajudar o candidato. Mas por isso que ele vai ser notificado, o proprietário do imóvel, para saber que está irregular. Então, se mandar um pardalzinho ali, você já vai lá a Justiça Eleitoral, tá? A gente estava falando ainda agora de carro de som, mini trio elétrico, acho que já ficou bem explicado isso aqui, né? Carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões, comícios, pode. Fora disso, não pode. E tem a questão do limite também, mesmo nisso aí, não pode estar o som... o limite é 80 decibéis. Medido a 7 metros de distância. Comício, não pode. O que é considerado comício? Olha, o comício, geralmente todos os candidatos procuram fazer, principalmente muito... O comício pode fazer, não pode fazer o showmício. Sim, não pode showmício ou contratar artista para animar o comício. Ok. Né? Mesmo que ele seja um artista e candidato, ele não pode usar. Não pode. Se for um cantor prefeito, um cantor prefeito fazia campanha no interior em 2016, já não podia isso, né? Não podia, não. Se tivesse um candidato a deputado cantor, ele não pode também fazer. Pode usar seus dons para. Agora me tira uma dúvida aqui, Alberto. Por exemplo, eu sou um apresentador de televisão, né? Aí um candidato me contrataria para eu fazer uma apresentação do comício desse. Isso seria normal ou seria considerado uma apresentação artística? Primeiro que ele, se ele vai te contratar para organizar lá, tudo bem. Você não pode ir lá animar o comício dele, né? Mas pode organizar. Como uma figura artística, eu não poderia, né? Poderia. Mas, por exemplo, poderia ser um locutor normal, mas como uma figura artística. Com a presença de fulano de tal, não sei o que, não pode. Até para ser o semanista do evento, né? E aquele custo do seu contrato tem que constar a prestação de conta do candidato. Né? Perfeito. Então eu poderia ir ser o mestre de cerimônias e tal, mas tudo isso contratado. Perfeito. Então, só para a gente lembrar, comício de encerramento, ele se dá 2 dias antes do pleito, né? Ele pode se prolongar por mais 2 horas, né? Além dos comícios normais. O último comício, ele pode... Até 2 da manhã, por exemplo. 2 da manhã. No comício pode utilizar o trio elétrico? Pode, só nesse momento, né? Mas o trio, esse mini trio... Só para amplificar o volume lá do som do comício. Agora, nas carreatas pode usar também? Comício não, só... Não, eu digo o mini trio e o trio nas carreatas. Pode, o carro de som e o mini trio nas carreatas. Pode, ok. Olha, em relação à internet, algumas coisas mudaram bastante esse ano, né? Não pode mais, por exemplo, o próprio candidato patrocinar a publicação, tem que ser, aliás, se for ele, tem que ser, isso tem que estar registrado. O candidato, ele pode até, ele pode contratar, né, o impulsionamento, também tem que constar a prestação de conta dele. Tem que estar lá, senão é irregular. O candidato, o partido da coligação pode contratar, né, contratar o provedor especificamente para posicionar essa propaganda. Agora, aquele bannerzinho que um site de jornal colocava, pago, que eu poderia colocar no meu blog, esse ano acabou isso. Olha, o jornal você pode, e aquele jornal que tiver site de internet pode vincular, é permitido. Permitido. Mas isso também tem que estar contratado e na prestação de contas. Sim. Perfeito. Roberto, legal a gente conversar sobre isso. Eu sei que você estará à disposição, até porque isso é uma coisa da gente informar as pessoas para que o cidadão possa exercer sua cidadania, e você tem contribuído muitas vezes com as informações que a gente passa aqui no programa. Eu fico agradecido de ter se disponibilizado, e eu gosto de fazer as coisas aqui, Roberto, assim, num bate-papo mais informal mesmo, para poder a gente conseguir atingir o entendimento do público. Então eu te agradeço e vamos falar mais outras vezes ao longo da campanha aí, para a gente poder ajudar esse pessoal de casa. O TRE está à disposição, tá? Tá bom? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é que de fato, o eleitor de fato, quando for fazer a denúncia, né, tenha cuidado de fato de verificar aquelas informações, evitar divulgar notícias falsas, né, porque ele poderá responder pelos seus atos. Né? Gente, Pardal, pode procurar na loja do seu smartphone. As lojas virtuais. Escreveu Pardal, já pode baixar. Tá bom, Roberto, te agradeço mais uma vez aqui, tá bom? Tá certo. Olha, eu vou para o intervalo comercial. Hoje tem os gols do Clássico do Nordeste pela Série A, já, aqui no Esporte Difusora. Já de volta com o Na Hora D.
Avisando o pessoal que está ligando a televisãozinha agora, que a partir de amanhã o nosso programa tem 10 minutos a menos em face do início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Então, a partir de amanhã o nosso programa é de 11h50 até meio-dia e 40, tá legal? Agora um recado para você que adora economizar e todo mundo gosta, não é? Todo mundo gosta de variedade para escolher o produto certo, preço baixo para poder aproveitar, não é mesmo? Então o lugar certo para você comprar, claro, é o Magazine Luiza. Pode aproveitar, tem sempre uma loja pertinho de você e com os melhores preços do Brasil. No Magazine Luiza tem de tudo. Olha, gente, tem TVs, tem geladeiras, smartphones, notebooks, tablets e muito mais. Você vai renovar a casa inteira. E olha, eu vou dizer uma coisa, sem gastar muito. E mais, só com produtos de grandes marcas e descontos incríveis. Isso sem falar das promoções. Gente, tem promoção que você só encontra no Magazine Luiza. Corre pra lá, direto. Não gaste tempo procurando por aí, não. Vai direto pro Magazine Luiza que você não vai se arrepender. O Magazine Luiza tem tudo pra você e pra sua casa. Vem pro Magazine Luiza conferir. Vem ser feliz! Tá na hora de falar de esporte. Hoje tem os gols do Clássico do Nordeste pela Série A e a expectativa pela última contratação do Sampaio para a Série B. Os detalhes, vem aí, melhor do mundo, Laércio Júnior! Olá, Gisele Marques, um abraço para você. Eu começo falando do Clássico do Nordeste. Ontem, pela Série A do Campeonato Brasileiro, se enfrentaram lá no Ceará, no estádio Presidente Vargas, o Ceará que está na zona do rebaixamento e o Bahia querendo uma posição mais confortável na tabela de classificação. E a situação do Ceará se complicou ainda mais. Lucas Fonseca fez 1-0 para o Bahia, isso ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa, Gilberto marcou o segundo gol. Final, Bahia 2, 0 para o Ceará. Esse resultado complica muito a vida do Ceará e a gente fica naquela contagem regressiva, não é? Em qual rodada o Fortaleza sobe da Série B para a Série A? E em qual rodada o Ceará cai lá da Série A para a Série B? Falando agora do Sampaio Corrêa, pode ter novidade. Nesta quinta-feira, um novo reforço pode aparecer pelo Parque José Carlos Macieira. Ele tem 34 anos e muita experiência. O meia Marcos Aurélio disputou a Série C pelo Botafogo da Paraíba. O time paraibano foi eliminado no fim de semana passado, em São Paulo, pelo Botafogo de Ribeirão Preto nos pênaltis. O Sampaio já tenta a contratação do jogador há várias semanas. Autêntico camisa 10, Marcos Aurélio marcou 6 gols no Brasileiro. Ele foi decisivo em vários jogos e muito importante na bola parada, marcando belos gols de falta. Marcos Aurélio foi revelado pelo Corinthians e acumula passagem por grandes equipes ao longo da carreira, como o Internacional, Coritiba e Esporte Clube do Recife. O acerto está encaminhado e pode ser confirmado nas próximas horas. Tomara que a negociação seja concretizada. Muito bom jogador o Marco Aurélio, em plena atividade. Ele participou da última partida do Botafogo da Paraíba no fim de semana passado contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Série C do Campeonato Brasileiro e acabou o time dele sendo eliminado. Por isso está em pauta essa negociação que já acontece há alguns meses. O jogador poderia ter vindo antes, o Botafogo não liberou para que o Marco Aurélio acertasse com o Sampaio e disputasse a Série B. O tricolor já viajou, está em Maceió, deve realizar um treinamento hoje no campo do CSA e temos 2 novidades para a partida de amanhã, às 9h30 da noite no Rei Pelé. Uma delas é a presença de William Oliveira. Ele volta a ser titular, mas ganha posição porque ela está vaga. O Adilson Goiano, capitão do último jogo contra o Paysandu, ele foi expulso durante a partida e terá que cumprir a suspensão automática. E uma novidade também no gol, Andrei, o grande nome da equipe tricolor na conquista da Copa do Nordeste, afastado há algumas semanas em virtude de uma lesão no ombro, está de volta à equipe, treinou ao longo da semana e provavelmente estará no gol titular do Sampaio Corrêa, substituindo o Busato, que fez boas partidas com a camisa do Sampaio Corrêa. Então, Andrei no gol e o William Oliveira no setor de meio de campo, as 2 novidades da Bolívia Querida para o jogo de amanhã contra o CRB. Esse jogo vai acontecer no estádio Rei Pelé, lá em Maceió. Agora vamos falar de um atleta maranhense que é o primeiro do ranking mundial nos 200 metros rasos.
Jason Viana é um dos melhores corredores masters do Brasil nos 100 e 200 metros rasos. O atleta possui uma carreira repleta de bons resultados e agora se prepara para um desafio internacional em Málaga, na Espanha. Jason Viana atualmente é primeiro do ranking mundial master dos 200 metros rasos, com tempo de 22 segundos e 13 décimos. Na modalidade mais rápida do atletismo, a expectativa também é de medalha. Ed Jason atualmente o segundo lugar no ranking dos 100 metros, com 10,92. O homem mais rápido é aquele que fecha, né? E estou aí nessa responsabilidade e eu vou com certeza trazer mais uma medalha aí do 4 por 100 para o Brasil. Boa sorte ao nosso atleta, é com você, Gesael. Vamos continuar falando de esporte, porque uma academia de lutas aqui da capital garantiu o 5º lugar geral em um Mundial de Jiu-Jitsu. E aqui comigo no estúdio, o campeão mundial Ivaldo Alves, Diego Cruz e João Botentuit. Eu falei o nome certo? Falei? Falou. Vem pra cá, meu irmão. Eu só preciso saber quem é aí, cada um. Vamos Ivaldo lá. Alves. Hã? Ivaldo Alves. É o campeão. É? Diego. O Diego. João Botentuit. João Botentuit. De onde é esse nome, João, hein? É da França. Botentuit é francês? É, muito bem, legal. Olha, muito massa, parabéns em primeiro lugar, Ivaldo, para você, Diego. Parabéns também, João. Vocês têm quanto tempo já de academia aqui em São Luís? A Gracie Barra tem aproximadamente 10 anos aqui em São Luís. Há bastante tempo já, né, cara? É uma academia de bastante renome, reconhecida mundialmente. O Mundial aconteceu em Fortaleza. Foi, o Mundial aconteceu em Quantos Fortaleza. países, quantos atletas? Só pra gente ter uma dimensão do tamanho dessa conquista. Aproximadamente aí, mais de 1.000 atletas aí, né, participando dessa competição. Alguns países da América Latina, alguns chilenos e tudo. Vocês foram em quantos daqui pra lá, hein? A gente levou uma comitiva, uma delegação de mais ou menos 40 alunos. Agora, Diego, como é que é lá para chegar nessa classificação? Porque eu estou vendo aqui que vocês ficaram em 5º lugar, né? Como é que é o jeito da disputa para ir? É individual? Como é que é? Bom, tem várias maneiras. Tem a categoria, tem o absoluto. É por categoria, né? A categoria e tem o absoluto. Aí a gente vai disputando para chegar. Tem a chave. Me perdoe bem aqui, Diego. Deixa eu te ajudar bem aqui, porque eu acho que esse microfone... Wellington, eu não sei se o microfone está desligado ou se... Tá ligado? Tá ligado. Eu estou vendo aqui, tá ligado. Vamos testar aí rapidinho, ver se tá direitinho. Mas deixa eu ir conversando aqui com o João por enquanto, depois eu falo contigo, Diego. Qual foi o teu papel lá, hein, João Francês? Eu sou aluno do professor Ivaldo, Há quanto tempo você é aluno? Eu treino com ele desde 2011, tem 7 anos. 7 anos, bastante tempo. E tu disputou lá o quê? Disputei a categoria Master pesado adulto, mas só adquiri experiência. Eu perdi na primeira luta. Foi? Foi uma luta muito interessante. Mas qual é a tua experiência em competição? Eu já competi o brasileiro em 2012, ganhei a categoria e perdi no absoluto. Já fui campeão norte-nordeste peso absoluto. Massa, legal. Campeão maranhense. Já fiquei em 3º colocado no Internacional Open de São Paulo. Tá, mas aí, eu vi que você fala da experiência, mas sem nenhum tipo de tristeza. Você fala, não, eu adquiri a experiência, legal, pronto, beleza. Porque faz parte, sobe 2 no tatame, um ganha e outro perde. Não é? Exatamente. Então, se não fosse tu, seria ele, na verdade. E Valdo, como é trabalhar isso na cabeça de vocês, especialmente, para poder continuar numa próxima competição e estar com o psicológico preparado e, pô, hoje eu vou subir e vou arrebentar. Como é que tu trabalha isso com os alunos? Na verdade, o ser humano está muito obcecado pela vitória, medalha de ouro, né? Nem sempre a medalha de ouro é o melhor resultado para o atleta. Às vezes, para mim, as melhores lutas que eu já fiz, por incrível que pareça, foram as lutas que eu acabei perdendo no final. Então, isso sempre me deu um upper melhor nas minhas lutas. As minhas lutas diárias. Aí. A gente está olhando algumas imagens aqui enquanto a gente conversa. Aliás, isso é muito bacana. Isso foi a categoria lá que eu ganhei, com kimono e sem kimono. Aí. É legal a gente falar essas palavras que você deu aqui, porque é o seguinte, às vezes também a competição acaba por um detalhezinho, você fez uma luta massa, você fez um jogo legal, mas acaba por um detalhezinho, você perde a luta por causa da competição em si, da disputa em si, mas é como tá dizendo, pô, fiz uma luta legal, foi a melhor luta que eu fiz. Foi a melhor luta, mas perdi por causa de uma... perdi por causa de um detalhe ali, alguma coisa não deu certo naquela hora, então o cara foi melhor mesmo, mas eu consegui
É sempre uma boa luta. Eu sempre acho que a luta que eu perco, eu tenho algo mais a acrescentar, algo a aprendizado. O aprendizado é bem maior. E pra ti, Diego, como é que foi? Tá quanto tempo já treinando já? Já tem uns 12, 13 anos já. Bastante tempo também, né? Só que eu migrei pro MMA e voltei pro jiu-jitsu de novo. Tá. E como foi pra ti lá? Foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha competido pra fora, né? No Mundial e... Nós temos aí as fotos de outros atletas também lá, né? Isso aí foi a delegação da Gracie Barra que eu levei, com 40 atletas. Isso aí foi a Juliana Noronha, que foi faixa preta, campeã categoria absoluta também. Então, uma galera boa. E o William, que é o garoto do Projeto Social, que foi campeão, faixa laranja. O Ítalo, garoto fortíssimo também, que foi vice-campeão na categoria. O garoto Carlos Júnior lá, que foi terceiro colocado. O Rodrigo Moura foi categoria no-gi, sem kimono. Esse é um garotinho que foi campeão. Gostei da bandeira aí, parceiro. Valeu, representando. Essa gurizada fechou uma categoria lá. E aí com isso, no total, fica... a gente vai somando, né? Vai somando os pontos. Porque o campeonato foi de tanto de kimono quanto de sem kimono, né? Então... Somou tudo aí, fica no quinto lugar geral. Quinto lugar no geral. A gente conseguiu uma marca... É uma boa marca, não é? Em 2016 a gente foi melhor. Em 2016 a gente conseguiu um título inédito também pro Maranhão. Com a Gracie Barra a gente foi segundo colocado no geral. E tu venceu lá, Diego? Tu conseguiu, ou foi só uma experiência? Não, eu consegui. A medalha de prata e a medalha de bronze. Deixa eu mostrar as coisas aqui então, vamos lá. Essas aqui são tuas, né? É isso. Essa aqui é a categoria, fiquei em segundo lugar. Essa aqui é o absoluto, fiquei em terceiro lugar. Ok. Perdi por causa de pontos. Ponto, né? Aí essa aqui é segundo, né? Isso. E essa aqui? Não, essa é o segundo. Não, essa aqui é a segunda. Prata e essa é a terceira. Essa é a terceira, beleza. Aí, deixa eu mostrar as outras aqui também, Valdo, vamos lá. Isso. Essas aqui são as tuas, né? São 2 medalhas de ouro. Olha aí, moleque! Parabéns, cara. E deixa eu ver o troféu. O troféu também. Deixa eu segurar também aqui o troféu. Olha aí, ó. Mundial, aí tem escrito aí BJJ, é isso? Isso, Brasília Jiu-Jitsu. Brasília Jiu-Jitsu. Muito bacana, parabéns. Agora, vocês ir para uma competição dessa, vocês vão como? Vocês têm patrocínio? Vocês conseguem? Na verdade, a gente conseguiu uma ajuda de custo de um patrocinador, né? Foi uma agência de viagem. Quer falar o nome? Posso sim falar, a Ibis, eu queria agradecer. Eu digo porque é o seguinte, eu faço questão de abrir esse espaço, porque eu sei o quanto é difícil, especialmente em algumas categorias de esporte fora do futebol. No futebol já é difícil, aqui também, mas é difícil conseguir o apoio necessário, a verba necessária. Então, quem vem aqui e é do esporte, eu posso franquear para falar o nome de quem ajuda, não tem problema. Maravilha, então. Eu faço isso. Eu que agradeço. A Ibis Viagem, Transporte, Turismo deu uma ajuda pra gente. Ela rateou, né? Ela dividiu a metade do ônibus pra gente poder viajar. Massa. E a Smart Cat fez umas camisas pra gente poder levar, que foram essas camisas que a gente está utilizando. Show, legal, a gente agradece. Mas só pra gente encerrar aqui, deixa eu falar, questão de preparação, inclusive para evitar lesão, como é que é? Tem um tempo antes? Como é que vocês fazem isso? Com certeza. Então, eu faço aí uma preparação física forte com o professor Eduardo, Roberto, lá do CrossFit 98, o João também. Eu faço com o Emílio Melo. Faço com o Emílio Melo. Fitness Club. Isso, cada um, na verdade, tem uma preparação física aí personalizada, né? Agora, e aí quando junta todo mundo que você mostrou aqui que vai competir, aí tem uma pré-eleção, você conversa com todo mundo antes para fazer aquela questão do fazer o psicológico, né? O treinamento já é forte, né? Então já é um psicológico bem aguerrido mesmo, treinamento de guerra mesmo. Perfeito. Bem legal. João, Diego, Ivaldo, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, dar os parabéns. Eu que agradeço. E vamos para cima aí, meu irmão. Vamos aí. Osso, né? Osso. A gente está tentando levar agora no final do ano, vai ter o Open Salvador, que é da IBJJF, que é a federação mais importante que tem no mundo. E a gente vai tentar levar essa excursão de novo, já precisamos de novos patrocinadores, novos contatos. Então pronto. Então a gente está precisar voltar aqui no programa, a gente está à disposição. Agradeço pela oportunidade. Parabéns mais uma vez pela conquista e levando o nome do Maranhão e a nossa bandeira no pódio. Pô, massa, bicho, valeu. Parabéns, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Obrigado. Ossi. Eu quero aqui mandar um alô rapidinho para a galera que está no Facebook com a gente. Mostrar aqui, tem uma fotinha para mostrar aqui, mas depois eu mostro, do meu amigo Gilberto Medeiros, tá? Ele diz assim:
Alô pra mim, é o Medeiros, motorista Tropical São Francisco, carro 13A, balsa amarela, acho que é isso. Bom dia, amigão. Bom dia, boa tarde, seja lá como for, tá legal? A Elisângela Tavares disse assim, ó, mostra a foto da minha mãe e a minha neta, você tá muito charmoso. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar, dá pra fechar a fotinha aqui? Não, vou fazer assim, ó, eu vou fazer o merchan aqui da Bianco e eu mostro as fotinhas que a galera mandou. Até porque, gente, falar desse produto aqui, eu falo com muito orgulho e falo assim na verdade, com a esperança de que você possa experimentar o produto e chegar a um resultado legal. Porque essa é a primeira linha de creme dental que chega no Brasil com nanopartículas de tricálcio fosfato. Essa é uma fórmula exclusiva, testada clinicamente e ajuda na reconstituição do esmalte dos seus dentes. Quando a gente come ao longo da vida frutas ácidas, pode até ser alimentação saudável, não tem problema. É natural que ocorra o ataque ao esmalte dos dentes, é o que fala de erosão ácida dentária. Quando bebe suco de frutas ácidas, refrigerante, vinho, naturalmente ocorre o desgaste dos dentes. Mas usando o Bianco diariamente, você vai reconstituir esse esmalte dos seus dentes e os dentes vão deixar de ser sensíveis e amarelados. Dá uma olhadinha no VT. Meus dentes estavam ficando sensíveis e amarelados. Minha dentista disse que a culpa é de uma tal de erosão ácida dentária, que é causada, por exemplo, por refrigerante ou coisas que eu amo, como suco de laranja, vinho. Aí eu perguntei pra ela se é possível proteger o esmalte sem abrir mão dessas coisas. Aí ela me apresentou Bianco, que protege e repara o esmalte contra a erosão. Já reduziu a sensibilidade e os meus dentes estão ficando brancos novamente. Agora, Bianco me acompanha no meu dia a dia. Tá vendo só? Quer mais informações? Acesse o site que está na tela, ó. Descubra Bianco, na verdade, www.biancooralcare.com.br. Acesse, procure nas melhores farmácias, procure nos melhores supermercados e descubra Bianco. Não esqueça de ver lá no site outras informações, biancooralcare.com.br. Belezinha? Deixa eu mostrar a fotinha da galera aqui que mandou pra gente. Eu tenho aqui deixa eu ver aqui. A Elisângela Tavares, tá? A Elisângela já mandou a fotinha aqui da mãe e da neta. Vamos lá. Olha, ó, mostra a fotinha dela. Aê, vai ficar famosinha. Legal. Vamos lá para mais uma fotinha aqui. Quem mandou para mim foi o Gilberto Medeiros. Ele é motorista. Olha, meu amigo Gilberto. Vai ficar famosão agora, parceiro. Apareceu na tela do Na Hora D. Show de bola, meu irmão. Um grande abraço a todos os motoristas de ônibus coletivos aí. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Estamos de volta, senhoras e senhores. Rapaz, o professor Ivaldo de Jiu-Jitsu me disse que Késia, a nossa Késia aqui da redação, disse que ela luta Jiu-Jitsu. Rapaz, eu não sabia, viu? Disse que ela é jiu-jiteira da boa. Osse! Rapaz, tá vendo só? Bora trazer ela um dia pra lutar aqui comigo aqui num tatame aqui. Você vai conhecer agora a história do seu Sebastião Soares Silva, tem 75 anos de idade. Carpinteiro esteve internado no hospital universitário por conta de uma doença. E enquanto esteve lá, ele escreveu um livro sobre as memórias dessa fase e de como era a rotina. A história de um típico maranhense em versos que carregam os sonhos do autor e personagem Sebastião. Reminiscências, uma autobiografia, foi escrito por ele em um enredo pra lá de surpreendente. A ideia surgiu em 2003, na primeira vez que ele ficou internado aqui no Hospital Universitário para fazer uma cirurgia. Foi aqui no 3º andar que o projeto, assim como ele, ganhou mais força e vida. O principal foi para preencher aquele vazio que a gente fica em convalescência e começa a pensar coisas que não leva a nada. E a segunda que eu me lembrei que eu tinha que deixar alguma coisa para a posteridade, algumas, como se diz, algumas informações que eu achei que era necessário deixar para minhas filhas. Nascido em Cantanhede, o carpinteiro que participou das obras da barragem do Bacanga, da Universidade Federal do Maranhão, também já quebrou coco no interior e precisou de muita garra para criar as 3 filhas e ver todas formadas. Um orgulho do pai. Aos 5 anos de idade eu tive a infelicidade de perder meu pai.
Aí as coisas ficaram complicadas, porque minha mãe não quis mais ninguém. E meu pai até que deixou algumas coisinhas, mas sabe, minha mãe não tinha habilidade, enfrentando dificuldade enorme para me estudar. Sair de casa e para casa alheia. E sabe, casa alheia, só falar em casa alheia já não é bom. Mas graças a Deus a gente conseguiu sobreviver e tocar o barco para frente. A princípio, tudo foi escrito à mão, mas quando foi para casa, foi nesta máquina de escrever elétrica que a última versão do livro ficou pronta. Era 2007, quando a busca por verba para a tão sonhada publicação começou. Como custa mais do que ele e a família podem pagar, agora aos 75 anos ele conta com a ajuda de internautas para arrecadar recursos e, quem sabe, finalmente realizar seu maior sonho. O sonho é grande, viu? Até porque também eu não tenho, na verdade, a intenção de ser um escritor profissional. Eu quero ser um autodidata mesmo, como sempre fui, para seguir vendo o efeito que vai causar. Pode ser positivo, pode até ser negativo, não vem um caso. O importante para mim é que veja meu livro publicado, esse é que é o meu interesse. A história de um típico maranhense em versos. Pois é, rapaz, que história legal do seu Sebastião aí, viu? Gente, o nosso programa está terminando. Eu quero agradecer a Aramis, que veste o apresentador deste programa. Agradecer a Barbearia Império, que é parceira aqui também. Mas antes de encerrar, eu queria mostrar para vocês que até o Gato Albi veste Aramis. Mostra a foto do Gato Albi aí, olha. Olha, ó. Mostra na tela. Rapaz, esse gato é muito charmoso. Olha, ó, de Aramis, cara. Olha aí, ó, de Aramis. Mostra a foto inteira dele aí. É um gato muito charmoso, né, bicho? Olha aí, ó. É o Albi, é muito lindo esse, vestindo Aramis. Essa camisa aí, depois eu conto a história dessa camisa aí que o Albi tá vestindo aí pra vocês. Eu conto essa história aí, em breve. Maravilha, termina aqui. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. 7h20 da noite tem Jornal da Difusora e a gente volta amanhã de 11h50 a 12h40. Tchau!